texto é Deuteronômio, capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura até o verso 11. Isso para dar ensejo ao nosso coração, para fazer com que a nossa mente possa absorver a palavra. Mas eu quero pensar com os irmãos hoje com o título: O que Deus espera do seu povo? O que Deus espera do seu povo? Esse é o título do nosso sermão e o tema nós vamos falar sobre três tópicos, procurando responder no texto o que Deus esperou do seu povo Israel, fazendo aplicações para nós, o que Deus espera de nós hoje. O texto então é Deuteronômio, capítulo 26. Eu espero que nesse ano de 2025 eu consiga terminar o texto de as pregações no livro de Deuteronômio. Diz assim o texto: E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, e que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote, que houver naqueles dias, e dir-lhes-ás, hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser uma nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor nos ouviu a voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e à tua casa, como tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós rogamos a graça do Senhor para podermos entender o que diz a Escritura. E na medida que o Senhor nos dirigir, e na medida que o Espírito de Deus atuar no coração de cada um de nós, nós possamos fazer as aplicações devidas. Conforme nós falamos hoje de manhã, nós não queremos ser ouvintes esquecediços da Tua palavra, mas cumpridores. É certo que nenhum de nós é perfeito no cumprimento da palavra, mas também nós não podemos e não devemos cruzar os braços com relação a tudo que nós sabemos sobre a Tua palavra e sobre o Senhor. Nós precisamos viver com intencionalidade, viver para a glória do Teu nome. Nós oramos para que o Senhor possa nos dirigir na entrega deste sermão, desde o início até o final. Que o Espírito de Deus paire no nosso coração, no nosso meio, e nos convença de pecado, e nos dê esperança, porque o Senhor é o Deus da esperança, é o Deus de toda consolação, é o Deus que nos pega pela mão e nos conduz de acordo com a Tua vontade. Mas nós não queremos que o Senhor nos pegue pelas mãos, considerando que possamos ter uma atitude de uma criança birrenta. Nós queremos seguir ao Senhor porque desejamos, porque queremos seguir ao Senhor. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos,
Em nome de Jesus, amém. Quando nós nos deparamos com a condição de que nós somos pais, os pais investem toda a sua vida para os filhos. Todos nós conhecemos mães dedicadas, nós temos aqui mães que são extremamente dedicadas aos seus filhos, e mãe é dedicada. A minha mãe, por exemplo, é uma mãe dedicada, está até agora assistindo o culto aqui, quando ela não consegue assistir o culto na igreja dela, por causa de problemas que às vezes tem lá de transmissão, ela então assiste os nossos cultos aqui. Mas eu falo para ela, a senhora precisa assistir o culto na igreja da senhora, né? Mas quando ela não assiste, ela está aqui com a gente. Mas na medida que os nossos filhos crescem, depois de termos dedicado as nossas vidas a eles, o que nós esperamos deles é que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam filhos obedientes, porque eles sabem que obediência e honra aos pais trará benefícios para suas próprias vidas. Se nós pensarmos sobre o que Deus espera do seu povo, por exemplo, tanto do povo de Israel como no Velho Testamento, como o povo de Deus hoje, que é a igreja, Deus espera de nós uma resposta no mesmo sentido. Deus não coloca em nós uma faca no pescoço exigindo que nós façamos coisas que não queremos fazer. Porque o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de amor, de voluntariedade. Servir a Deus e seguir a Cristo hoje é uma proposta de coração, né? É algo que nós propomos no coração e vamos fazer para que as coisas aconteçam nessa direção. Então, hoje, o título do nosso sermão é O que Deus espera do seu povo, tanto do povo do Velho Testamento como do povo do Novo Testamento. Agora, é necessário nós voltarmos aqui a algumas questões que podem nos nortear dentro do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio tem 34 capítulos. São capítulos longos, não são capítulos muito pequenos. Mas esses 34 capítulos, eles somam 3 sermões. Então veja, às vezes a gente vem aqui, prega um sermão de 50 minutos, fala, mas o texto de Deuteronômio todo são 3 sermões que Moisés pregou ao povo. E esse sermão, ele é possível ser dividido. Ele é dividido em 3 partes. Apesar de Moisés ter vivido numa outra época, mas ele pregou uma mensagem bem batista, de 3 pontos, né? Então, o primeiro sermão que ele pregou compreende os versículos 1, 2, 3 e 4. Nós falamos isso. Então, os 4 primeiros capítulos, ele prega o primeiro sermão, e nesse sermão, o conteúdo é que ele lembra o povo da jornada passada, os erros, a graça de Deus, e tira lições, aprende lições, e diz ao povo as lições que aprendeu. Esse é o primeiro sermão. O segundo sermão, presta atenção aqui, o segundo sermão compreende os capítulos 5 ao 26. Nós estamos agora no capítulo 26. O que significa dizer que o capítulo 26 é um tipo de conclusão de todo o sermão que ele está pregando. Então, é o último capítulo dentro desse segundo sermão que Moisés prega. Qual é o propósito dele aqui? O propósito é repetir, entregar novamente a lei, a Torá, dando detalhes e mandamentos que deveriam reger a vida de todo o povo. Então veja, do capítulo 5 ao capítulo 26, Moisés está praticando aquilo que nós chamamos de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio, não existe uma palavra para ela equivalente na língua portuguesa, mas ela transmite a ideia de repetição. Moisés está repetindo a lei, e agora com mais detalhes. E o que ele esperava nesse segundo sermão? Ele esperava que o povo, ele entregando a lei, ele esperava que o povo, então, seguisse a lei. E o terceiro e último sermão de Moisés, no livro de Deuteronômio, compreende os capítulos 27 ao 34. Nessa última parte, ele faz então um apelo, é um chamado à decisão. Agora Moisés, nessa última parte, vai citar, por exemplo, os montes de Ebal e Gerizim, o monte da bênção e o monte da maldição, levando o povo a tomar uma decisão. O povo deveria tomar uma decisão. Então não era somente ler a lei, não era somente ouvir os discursos de Moisés, mas o discurso, a pregação de Moisés, culminava numa tomada de decisão. Isso traz para nós uma aplicação interessante. Toda palavra que nós ouvimos deve também culminar numa decisão da nossa parte.
Eu não sei se era Spurgeon que dizia que toda pregação deve fazer o crente a tomar uma decisão. Então, cada pregação que ouvimos, cada devocional que fazemos, cada leitura que fazemos, certamente nós não seremos perfeitos naquilo que estamos decidindo, Deus vai nos ajudando, mas nós precisamos tomar decisões que são importantes para a nossa vida cristã prática. Então, hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o que Deus espera do seu povo. O que Deus espera do seu povo. Vamos responder a primeira parte nos versículos de 1 a 11. E aí eu vou responder e nós vamos detalhar aqui. Em primeiro lugar, Deus espera do seu povo o reconhecimento da sua graça. Ele espera do seu povo o reconhecimento da sua graça. Veja o versículo 1. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança e a possuíres, nela habitareis. Agora, talvez uma palavra importante aqui seja a palavra herança. Agora, então, o povo é levado a ser grato, a reconhecer a graça de Deus pela provisão divina. E qual era a provisão divina? Deus estava dando a eles uma terra por herança. Esta afirmação traz aqui uma verdade muito bíblica e teológica ao mesmo tempo. A verdade de que Deus é o doador da terra. A terra não foi conquistada apenas pela força humana, embora eles tiveram que lutar para adentrar a terra, mas é recebida como herança divina, como cumprimento de uma promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, esse é um fato interessante. Deus queria que eles reconhecessem que a terra que passaram a possuir, a terra sobre a qual pisariam, não havia sido conquistada pelos seus méritos, mas ela foi dada por herança. E herança é alguma coisa que nós adquirimos não pelo mérito, mas ganhamos de graça. Essa é a verdade. Se você já recebeu uma herança ou parte de uma herança, é provável que você tenha dito assim, yupi, né? Puxa vida, isso foi uma bênção, porque uma herança é uma bênção. Então, entrar, possuir e residir naquela terra era o fechamento desse ciclo, que compreendeu a promessa e a realização. Agora, o povo, que era um povo nômade, que vivia uma vida provisória no deserto, passa a viver uma vida estável, de trabalho e de adoração regular ao Senhor. Então, Deus queria que eles tivessem esse reconhecimento, o reconhecimento da graça vista pela provisão divina. Espiritualmente falando, e fazendo uma aplicação para as nossas vidas, essa experiência aponta para a nossa nova vida em Cristo. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos também como nômades. Nós vivíamos também como errantes. Nós não tínhamos senso de direção. Você sabia, aqui abrindo um parêntese aqui, você sabia que uma ovelha não tem senso de direção? Uma ovelha não tem senso de direção. Ela precisa ser dirigida, ela precisa ser guiada. Então nós éramos como ovelhas, como diz o profeta Isaías, que andávamos sem direção, errantes espiritualmente. Éramos dominados pelo pecado, nós não tínhamos nenhuma segurança eterna, éramos ovelhas perdidas e sem direção. Éramos como nômade, sem pátria, sem uma pátria verdadeira. Mas, ao sermos salvos por Cristo, ao sermos justificados por Cristo, ao sermos adotados pelo Pai, nós entramos na herança espiritual. Amém, irmãos? Que Deus preparou em Cristo para nós. E hoje nós estamos em comunhão com Ele, com o nosso Salvador bendito, porque entramos nessa herança espiritual. Ele proveu para nós a vida, uma vida que nos dá direção, segurança, identidade e propósito. Agora nós somos povo de Deus. Antes não éramos, mas agora somos. Assim como Israel recebeu uma terra não por mérito, mas por graça e promessa, nós também não conquistamos a salvação por esforço. Nós recebemos pela graça mediante a fé, de acordo com Efésios 2, 8 e 9. A nova vida em Cristo por assim dizer, uma terra prometida do cristão. É um lugar de paz com Deus, de provisão espiritual, de habitação permanente. E, sobretudo, é um lugar de presença de Deus.
antes da nossa conversão, nós não poderíamos orar assim: Senhor Deus, eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Nós não poderíamos orar assim porque o Senhor não nos ouvia. Ou melhor dizendo, o Senhor nos ouvia, mas nós não tínhamos um retorno dele porque estávamos mortos para ouvir dele alguma coisa. Mas agora nós estamos vivos pela provisão dele. Ainda no verso 2, o povo é instruído, aí vai funilando a mensagem. O povo é instruído a tomar das primícias de todo fruto do solo. Veja o verso 2. Então tomarás das primícias de todos os frutos do solo. Ou seja, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não entraram ainda. Porque veja, Moisés agora, ele está se dirigindo a uma nação nova. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. Essa geração tinha em média 20 anos de idade. Era uma geração nova. Era um povo novo. Porque os pais morreram no deserto por conta de incredulidade, por conta de murmúrio. Mas agora, Moisés, nesse sermão aqui, ele está diante das últimas oportunidades de dar ao povo orientação, para que quando eles entrassem na terra, eles fossem bem-sucedidos. É como a dona Regina agora, que está dando para a Gabi as últimas orientações. Porque agora, no mês de janeiro, casa a Gabi, né? Vai casar. Dona Regina está ali, batendo martelo, pregando, ensinando. Porque as oportunidades estão terminando, não é, dona Regina? A Gabi tem sido uma moça prendada, está aprendendo bastante coisa. E eu já percebi que até o Rubens já engordou um pouquinho. Acho que já surtiu algum efeito ali. Então, Moisés está diante dessa oportunidade. Eram os últimos momentos que Moisés teria com essa nova geração para ensinar a eles o que eles deveriam praticar lá na terra prometida. E no verso 2, nós lemos assim: então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás a um lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Então aqui tem uma questão interessante. Então veja, Deus pretendia que eles reconhecessem a graça dele pelo fato da doação da terra. Deus deu a eles a terra por herança. Eles tiveram que lutar por ela, expulsar os inimigos, mas a terra foi dada por herança. O Senhor também nos deu a nossa terra prometida, a nossa vida cristã, a vida cristã que temos nele. E no verso 2, então, ele caminha com o seu sermão dizendo mais ou menos assim: agora que vocês reconhecem que Deus deu a vocês a terra, vocês vão entrar na terra, vão plantar, e os primeiros frutos que vocês colherem, as primícias, aqui não é dízimo, mas eram os primeiros frutos da terra. Eles deveriam pegar uma porção pequena, colocar no cesto, e irem ao sacerdote e fazerem um pronunciamento público. Esse pronunciamento público era uma questão de cerimônia. Veja o verso 3. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. Então veja, o judeu deveria pegar os primeiros frutos, colocar num cesto, ir lá, o texto diz, no lugar que o Senhor dirigir, né, que era Jerusalém. Deveria ir a Jerusalém, procurar o sacerdote e dirigir-se ao sacerdote e gritar quase que no ouvido dele: olha, o Senhor pediu para eu vir aqui e dizer essas palavras, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre as palavras que deveriam ser ditas. Então, qual era a pretensão de Deus para com essa cerimônia? E qual é o ensinamento para nós? Assim como os israelitas deveriam extrair os primeiros frutos e ir a Jerusalém, no primeiro momento no tabernáculo e mais tarde no templo, eles deveriam fazer essa cerimônia reconhecendo que o Senhor havia dado tudo para eles, e apesar de, aliás, melhor dizendo, a respeito de tudo que o Senhor havia dado, eles deveriam expressar gratidão. Gratidão. Ou seja, o que Deus queria extrair do povo era gratidão. Gratidão, irmãos, não é sentimento. Gratidão não é sentimento. Você já ouviu alguém dizer assim:
Eu nunca falei muito obrigado para o meu pai, eu nunca falei obrigado pela minha mãe. Às vezes eu não falo obrigado, porque, na verdade, ele sabe que eu sou grato, ou ela sabe que eu sou grato. Ou então, as pessoas que me beneficiaram, que me ajudaram, eu nunca digo obrigado, mas eu sou grato. Errado. A gratidão precisa ser expressa, ela precisa ser dita. Porque se ela não é dita, não é gratidão. E esse texto todo ensina que a gratidão, ela acontece não por sentimento, mas por ações concretas. O judeu deveria ir lá em Jerusalém, procurar o sacerdote e fazer um pronunciamento público, conforme nós lemos no versículo 3. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais nos dar. Por isso que quando nós falamos para os irmãos expressem alegria a Deus, sejam gratos a Deus pelo que Ele tem dado a você, pela sua salvação. E às vezes nós percebemos que os irmãos ficam acanhados. E depois eu escuto os irmãos falando: eu fiquei com vergonha. Não fique com vergonha. Diga para Deus, publicamente, o que Ele tem feito por você. Eu era cego e agora vejo, eu era perdido, agora fui achado, eu era desorientado e agora eu recebo orientação da palavra de Deus. Diga, testemunhe, fale daquilo que Deus tem feito para você. Amém? Era isso que Deus esperava do povo. Deus esperava que eles fossem gratos em forma de testemunho. O ofertante deveria ir pessoalmente ao sacerdote e fazer uma declaração formal e pública. Hoje eu declaro. A igreja de hoje precisa cultivar o hábito de testemunhar publicamente da fidelidade de Deus, seja nas suas orações, seja de maneira em comunidade, seja de maneira formal ou informal. O que acontece e o que ocorre é que nós precisamos expressar gratidão. Jesus curou 10 leprosos, amém ou não? Amém. Quantos voltaram para agradecer? 1. E os outros 9? Não voltaram para agradecer. Veja, voltar para agradecer requer uma atitude. Um voltou e agradeceu. Então, quando alguém beneficiar você, olhe bem no olho da pessoa e diga assim: louvado seja Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela comida, pela água. Obrigado pela saúde. Obrigado pelas enfermidades, porque apesar de não gostar delas, o Senhor está cuidando de mim. Obrigado por tudo. Sejamos gratos. A gratidão, ela revela o nosso caráter cristão. Ela revela muito de nós. Sendo que, pelo contrário, é verdadeiro o fato de que a ingratidão também revela muito de nós. Como revelou o que estava no coração de uma geração inteira que foi sepultada nas areias do deserto, porque não foram agradecidos àquilo que Deus havia feito por eles. Então, irmãos, seja hoje à noite grato a Deus por tudo. Seja também grato às pessoas. Você já reparou que tem sempre alguém beneficiando você? Sempre tem alguém orando por você? Sempre tem alguém incentivando você? Sempre tem alguém exortando você? Sempre tem alguém, de alguma maneira, abençoando você? Sejamos gratos a Deus. Seja grato pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pela sua igreja. Sejamos nós gratos a Deus por todas as coisas. E essa gratidão, ela acontece por um testemunho público. Então, se você é assim: eu sou grato a Deus, mas eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Não pense assim. Não pense assim. Você deva pensar assim: olha, eu fico acanhado, mas eu peço que o Senhor me dê coragem, porque eu quero falar o que o Senhor tem feito na minha vida. Fale, irmãos. Fale, testemunhe o que Deus tem feito por você. Amém? Nos versículos 5 a 10, ele fala sobre a ação. Eles deveriam ser gratos pela ação salvadora de Deus na história. Veja o verso 5. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai. Esse Arameu prestes a perecer aqui é uma referência a Jacó. E desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Eram mais ou menos 70 pessoas que foi para o Egito. Porém ali cresceu até vir a ser uma nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram dura
servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e milagres. Veja o verso 9. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Agora veja o verso 10. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Então agora eles deveriam agradecer a Deus pela intervenção de Deus na história e ao mesmo tempo na formação do povo. Olha que interessante o que ele deveria dizer. Quando o judeu chegasse diante do sacerdote, ele deveria dizer assim: Arameu prestes a perecer foi meu pai. Arameu prestes a perecer foi meu pai, que desceu ao Egito, peregrinou, e ele vai discorrendo sobre a história da formação do povo de Israel. Eu pergunto hoje à noite, você tem uma história para contar? Você tem uma história para contar? Você diria assim: olha, eu nasci de uma família que não era cristã, a família onde eu cresci tinha esse problema, tinha aquele problema, aliás, toda família tem dificuldade. Mas eu não era uma pessoa que conhecia o Senhor. E um dia alguém chegou para mim, me apresentou a Bíblia, me apresentou Jesus, e eu recebi Jesus e as coisas na minha casa começaram a mudar. Primeiro mudou meu pai, depois mudou minha mãe, os meus irmãos, e hoje nós somos uma família contente, porque o Senhor entrou na nossa família, entrou na nossa casa e o Senhor nos fez muito bem. É uma história. O que o Arameu deveria dizer aqui é isso. Olha, Arameu foi nosso pai, ele foi para o Egito, um número pequeno, de mais ou menos 70 pessoas, a nação cresceu, foi colocado na terra de Gósen, era uma terra cheia de brejo, era um lugar difícil de cultivar, mas o povo ali produziu, a nação foi formada, na verdade, no Egito, e nós fomos oprimidos, mas o Senhor com mão forte nos livrou. É uma história. Será que nós temos história para contar? Nós temos história para contar, irmãos? Temos que ter uma história para contar. O Novo Testamento dá a isso o nome de testificar, testemunhar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos ser acanhados a esse respeito. Nós precisamos dizer aos nossos parentes, às pessoas que estão ao nosso entorno, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ou será que nós não temos nada para contar? Eu creio que se você é um convertido, você tem alguma coisa para contar. Amém? Agora, veja o verso 10, que interessante o que ele diz. Eis agora, eu trouxe as primícias dos frutos da terra. Ou seja, visto que eu reconheço que eu tenho história para contar, que eu fui um povo oprimido, que nós passamos por dificuldades, mas o Senhor, com mão forte, nos resgatou, nos tirou de lá, nos deu uma identidade. Agora, em reconhecimento ao que o Senhor fez por nós, com uma ação salvadora na história, para formar o seu povo, eu trago aqui os frutos. Eu trago os frutos. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra. Você poderia dizer assim: visto que eu era um perdido pecador, um pária, visto que eu era uma pessoa que vivia com vazio enorme, eu conheci a luz, eu conheci o Senhor Jesus Cristo, agora eu devo apresentar as primícias, os frutos. Eu devo dedicar ao Senhor o melhor do meu tempo. Eu devo dedicar ao Senhor o melhor dos meus talentos. Eu devo dedicar ao Senhor o melhor de tudo que Ele me confia na mão, porque eu reconheço que o que eu tenho e o que eu sou vem do Senhor. Imaginou isso, irmãos? Se nós temos história para contar, e se temos consciência da história que temos para contar, essa compreensão do que o Senhor fez por nós,
ensejará um ambiente de que nós vamos entregar as primícias. As primícias aqui não é literal, mas é uma dedicação total, é um rendimento total a Deus, daquilo que Ele tem feito por nós. No versículo 11, nós temos aqui uma coisa interessante também. Veja bem, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti, à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Esse versículo, ele expressa a gratidão a Deus, muito mais do que uma gratidão, mas uma alegria por aquilo que foi feito antes. Então veja, preste atenção aqui. Quando nós temos consciência da manifestação da graça de Deus nas nossas vidas, esse é o rumo que Moisés está levando. Nós estamos construindo um raciocínio daquilo que Moisés está dizendo ao povo. Quando o povo tinha plena consciência de que o que eles receberam de Deus foi herança, foi a dádiva de Deus, foi a proteção de Deus, a terra para que fosse cultivável, Deus estava agindo, fazendo com que ela fosse fecunda, com que os animais fossem fecundos, e agora eles deveriam tirar as primícias daquilo e fazer uma cerimônia com cesto contendo as primícias dos alimentos, e deveriam dizer publicamente, reconhecendo o que Deus havia feito nas suas vidas. E por conta disso, brotaria no coração deles a alegria. A alegria. Alegria é uma mercadoria hoje, pastor Edilson, que se pudesse comprar por quilo, alguém que pudesse vender assim ficaria rico, não é? Como nós gostamos de ter alegria e contentamento. No entanto, as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, cada vez mais tristes, cada vez mais deprimidas. Por quê? Porque a nossa geração voltou-se para si, centralizou-se, pensa em si. Aliás, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, nos últimos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos. E isso produz tristeza, depressão e um monte de outras doenças para a alma. Atualmente, somos desafiados a cultivar a alegria que nasce da gratidão. Alegria nasce da gratidão. Quando nós reconhecemos o que Deus tem nos feito, nós somos gratos. Quando nós somos gratos, nós temos a alegria. Nós temos o contentamento que nós tanto precisamos. Esse versículo também chama a atenção para uma espiritualidade que inclui o outro. Veja a última parte do versículo. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita. Sobre o levita, nós vamos citar daqui para frente, na segunda parte, mas o levita, os levitas eram uma tribo que não recebeu herança. Mas quando eles faziam essas cerimônias, ou as festas que eles faziam, eles convidavam os levitas para participarem também. Ou seja, era uma questão da partilha. Você quer ser abençoado por Deus? Partilhe. Compartilhe aquilo que Deus tem dado para você. Certamente que com lucidez, não com estupidez, com responsabilidade, mas a partilha certamente resulta em bênção. Então a primeira parte é o reconhecimento da graça de Deus, é o que Deus esperava dele. Em segundo lugar, nos versos de 12 a 15, o que Deus esperava do povo. Em segundo lugar, nos versos 12, aqui nós não lemos, nós vamos ver verso 12 ao 15. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi, nem meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos.
Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Nós temos aqui, então, em segundo lugar, o que Deus espera, tentando responder a pergunta, o que Deus espera do seu povo, tanto do povo do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Em segundo lugar, a prática do dízimo trienal. Dízimo trienal? O que é isso, pastor? Nunca escutei um negócio desse, vai escutar agora. Na lei de Moisés existia 3 dízimos. 3 dízimos. O primeiro dízimo, o dízimo levítico, é mencionado em Números capítulo 18, versículo 21 a 24. Veja bem, era uma contribuição anual de 10% da produção do povo israelita, destinada ao sustento dos levitas. Então veja bem, o judeu era um povo agrícola, tinha animais e plantação. E eles deveriam cultivar a terra, lavrar a terra, agricultar a terra, e o produto da terra eles tiravam por ano 10% e davam aos levitas. Então a tribo de Levi recebia os dízimos e tirava também 10%. A Bíblia chama isso de dízimos dos dízimos, de acordo com Números 18, 26 a 28. Então veja, a nação de Israel toda, as 11 nações, tirava dos seus dízimos 10% dos seus ganhos, daquilo que havia sido produzido por um ano, tiravam 10% e davam aos levitas. Os levitas, por sua vez, tiravam 10% e davam aos sacerdotes. E os sacerdotes, pelo que se sabe, eles não ofertavam a ninguém. Eles tinham para ele aquilo que era o dízimo do dízimo do dízimo, né? Entregue uma vez por ano. O propósito desse dízimo anual, era o dízimo anual, era manter aqueles que se dedicavam integralmente ao serviço do Senhor. No caso, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, oficiavam vivendo de maneira integral para trabalhos e ofícios religiosos. O segundo dízimo era chamado dízimo de celebração. Isso está em Deuteronômio 14, nós já passamos por lá, versículo 22 ao 27. Esse dízimo era mais ou menos assim. Um judeu, ele tirava um dízimo anual, mas aquele dízimo não era para levar para o templo. Ele mesmo retinha para ele o dízimo, e ele chamava alguns levitas e fazia até na casa dele uma festa. Vamos contextualizar. Ele fazia um churrasco na casa dele, e convidava pessoas para participar daquela festa, e a festa não era com o propósito de sociabilização, mas era uma proposta de gratidão a Deus, reconhecendo aquilo que Deus tem feito por ele. Hoje em dia, por exemplo, existem irmãos aqui que estão sempre fazendo almoço e convidando um ou outro. Nós fazemos o café da manhã na igreja. Toda vez que eu venho para a igreja com o café da manhã, falar nisso, faz tempo que a gente não faz um almoço na igreja, né? Faz quanto tempo? Como? 3 semanas? Não, fizemos um almoço 3 semanas. Mas já faz tempo então, hein? Quem sabe essa pregação atinge aí os irmãos, a gente faz um junta panela aí. Então veja, no nosso café, cada um de nós traz alguma coisa. Amém? Tem pão de queijo, tem salgadinho, tem bolo de chocolate, tem bolo de banana, tem bolo com meleca, tem bolo sem meleca, né, Benigno? O Benigno não gosta de bolo com meleca. Aquele bolo com calda, que é o mais gostoso que tem no bolo, né? E a Isa sabe bem disso, porque ela só come a meleca e deixa o bolo para o pai. Agora, o café da manhã, a gente, pastor Edilson, nós compartilhamos, cada um traz uma coisa. Mas esse dízimo aqui não era assim. Um patriarca, alguém, financiava tudo, trazia as pessoas
era uma forma de gratidão a Deus por aquilo que Deus tinha dado para ele. O propósito era gratidão e comunhão. Isso é presente na comunidade evangélica, ou mesmo fora dela. Os brasileiros gostam de fazer um churrasco, convidar o cunhado, a cunhada, né, para aquele momento. Então seria mais ou menos isso. Mas essa era uma cerimônia, tinha um propósito naquilo. Não era simplesmente para se reunir, mas era para promover a comunhão, a alegria e o reconhecimento da provisão divina. Agora, existia também o dízimo trienal, também chamado de dízimo social. Então, esse dízimo, ele era coletado a cada 3 anos, de 3 em 3 anos, como nós lemos aqui. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, ou seja, é o ano dos dízimos trienais. Veja o que ele está dizendo. O que deveria ser feito com esse dízimo? Então, as porás perante o Senhor teu... no verso 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da colheita do ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Que interessante. Aqui não se refere aos levitas e nem ao sacerdote. Então era um dízimo que era dado para ser repassado ao estrangeiro que habitava entre o povo de Israel, ao órfão e à viúva. Ou seja, era para ajudar as pessoas com necessidade, órfãos e viúvas. Nós poderíamos dizer que era um tipo de ação social, embora eu não goste muito dessa expressão, mas era para que se mantivesse o cuidado daqueles que naquela época poderiam ser marginalizados. Era uma assistência social com uma inclusão espiritual da pessoa naquele ambiente. Então, era isso que Deus também esperava do seu povo. Ele esperava que eles não somente praticassem o dízimo anual, não esperava que eles praticassem as ofertas que eram feitas de maneira cerimonial, mas essas cerimônias todas, essas entregas todas, elas expunham o coração do povo, que deveria ser um coração grato por tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Irmãos, existem algumas diferenças entre as doações dos dízimos dos judeus. Eu procurei fazer uma pesquisa sobre isso, e fica subentendido que o judeu, naquela época, ele doava mais ou menos 23,7% das suas rendas. 23,7%. Existem estudos que apontam para o fato de que os judeus doavam 30% das suas prebendas, dos seus ganhos, não somente para a manutenção da obra, mas para aqueles também que eram os necessitados, órfãos, viúvas e pessoas com necessidade. Até hoje o judeu, a gente ouve muito que o judeu é um administrador, mas ele é também um doador. O judeu que é judeu mesmo, vamos dizer assim, ortodoxo, ele é liberal. Ele não é muito mão de vaca, não. Eu sei que pode existir aqueles que são mão de vacas, né? Mas isso nos traz um ensinamento interessante. Na igreja, nós quase não falamos sobre dinheiro, né? Geralmente nós falamos no curso introdutório, e só falamos quando nos deparamos com textos como esses. No entanto, eu estava falando com o Lucas, né? O Lucas e a Ana são os tesoureiros. Deus tem cuidado de nós de uma forma estupenda, né? Há muita coisa que precisa ser feita na igreja e tudo mais, mas Ele tem cuidado mês a mês. Irmãos, nós somos uma igreja pequena. E, no entanto, as necessidades têm sido supridas pela graça de Deus. Agora, nós às vezes ficamos fazendo conta, mas dá 10%, dá tantos por cento e tudo mais. Irmãos, não é o mínimo da lei, é o máximo da graça. Quando nós reconhecemos que Deus é o doador,
Ele é o provedor de todas as coisas, nós dizimamos, nós ofertamos com responsabilidade, com sensatez, não com estupidez, não com atitude de barganha, Deus vai nos dar. Ele vai nos abençoar. Então, é uma questão de coração, de voluntariedade. É uma questão de alegria, de gratidão. Então, por que um crente consciente dizima? Porque é um mandamento? Não, porque é uma oportunidade, uma bênção. E ninguém de nós vai ficar cobrando quem dá e quem não dá. Mas aqueles que são dizimistas, que são ofertantes, que são liberais, eu tenho para mim que serão abençoados, porque observam um princípio interessante para a vida cristã prática. Em último lugar, nos versos 16 ao 19, diz assim o texto. Aqui então a aliança. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir este estatuto e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então não era uma coisa só da boca para fora. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus. Veja, lá atrás, no versos 3 e 4, está a declaração. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos teus caminhos, e guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Então, o texto vai terminando aqui, falando sobre o compromisso identificador do povo de Deus. O compromisso identificador do povo de Deus. Em primeiro lugar, nós falamos sobre o reconhecimento da graça de Deus. Eles faziam o que faziam por reconhecerem a graça de Deus operando nas suas vidas. Em segundo lugar, falamos sobre a prática do dízimo trienal. E agora, em terceiro lugar, o compromisso identificador do povo de Deus. Então você percebe que no verso 17, há o relato de uma declaração do povo de Deus. O povo de Deus declarou: hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Nós estamos agora falando de uma aliança, de um contrato, de um relacionamento firmado, compromissado com Deus. Aplicando para nós essa mensagem, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, automaticamente nós o recebemos como Senhor das nossas vidas. É Ele que rege as nossas vidas. É Ele que ordena as nossas vidas. Quando nós nos convertemos, nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos para uma nova vida com Ele. Então nós precisamos declarar, tanto que o apóstolo Paulo disse: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres, serás salvo. Nós fizemos uma declaração pública. O batismo é uma declaração pública, é um testemunho público da nossa aliança com Deus. Nós declaramos isso. Agora veja o verso 18. E o Senhor hoje te declarou. Então houveram duas declarações. Uma por parte do povo e outra por parte de Deus. E o que o Senhor declarou? Que serás por próprio povo, como te tem dito, que guardarás todos os seus caminhos. Então, olha que coisa interessante. A declaração de um e de outro. A declaração de que eu quero que o Senhor seja o meu Deus, e Deus declarando: eu quero que você seja o meu povo. Fantástico isso. E não é isso que Deus faz com a gente? O fato de sermos povo de Deus, irmãos, é uma proposta de coração. Nós não somos povo de Deus porque fomos forçados a isso, porque nós queremos. Amém? Nós estamos aqui hoje porque nós queremos estar. E é bom estarmos aqui. Amém? Para louvarmos a Deus. O Carlos vibrou com os cânticos hoje. Eu falei assim: vou ter dificuldade para pregar depois, mas eu vou soltar a voz e vou louvar a Deus. Irmãos, é bom estar aqui, casa de Deus. Pastor, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Sim, mas a igreja, o ambiente de igreja, não as paredes, os concretos,
Mas o ambiente de igreja é um ambiente curador, transformador. É bom estarmos aqui porque fizemos uma aliança com Deus. Então, em último lugar, o compromisso identificador de um povo santo. Qual povo no Velho Testamento cravou uma aliança com Deus? Uma aliança em que Deus disse assim: vocês são o meu povo e eu sou o povo, o Deus de vocês. Qual foi o outro povo? Ele fez isso com os babilônicos? Não. Ele fez isso com os assírios? Não. Ele só fez com a nação de Israel. Deus ignorou as outras nações? Não. Pessoas de outras nações que observassem a lei de Moisés poderiam ser salvas, tanto quanto um judeu poderia ser salvo. Qual povo hoje tem uma aliança com Deus na face da terra? Hoje. Qual? Igreja. Meus amados irmãos, a igreja, como povo de Deus, é única. Não tem outro povo na face da terra que possa dizer: eu sou povo de Deus. Isso é um privilégio para nós. Mas ser o povo de Deus precisa haver essas duas declarações. Uma declaração que nasce da nossa voluntariedade em querer que Ele seja o nosso Deus, e de um Deus que se dirige a nós querendo nos pastorear, querendo cuidar de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Veja o verso 19. Para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Nós devemos, então, exaltar o nome do Senhor, tornar o nome do Senhor afamado para a glória dele, porque nós hoje somos o povo de Deus, um povo eleito, salvo pela sua graça. Não porque nós merecemos, ou porque nós somos bons, ou porque somos especiais. Tem ninguém especial, mas porque nós nos deparamos com a oportunidade de tê-lo e recebê-lo como Salvador e fizemos uso desse privilégio quando confessamos o Senhor como nosso Salvador. O que Deus espera, então, do seu povo? Ele espera que nós reconheçamos a sua graça. Deus espera isso de você. Que você reconheça a graça dele. E quando reconhecemos a graça, o que nós somos? Gratos. Reconhecer a graça significa sermos gratos. E o que significa ser grato? Ser grato demanda ações concretas. Você não pode dizer: eu sou grato, mas eu não falo. Eu sou grato, mas eu não produzo absolutamente nada. Eu não me movimento. Errado. A gratidão gera ação. Deus quer que nós reconheçamos, para que sejamos gratos, e o reconheçamos em nossas vidas. E quando nós fazemos isso, isso produz alegria. Mercadoria cara, rara, hoje em dia, porém possível. Uma vida com contentamento com o Senhor. O que Deus espera do seu povo? Deus espera o dízimo trienal. Então, de 3 em 3 anos eu vou trazer um dízimo diferente. Não, essa aplicação é diferente. Nós devemos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Então, se você quiser praticar isso de uma forma ainda que seja bem singela, participe do café da manhã. Faça um pão de queijo lá, bem gostoso. Não precisa nem ser recheado. Traga o pão de queijo e fala: isso aqui eu quero levar como forma de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Chame alguém para tomar um café na sua casa, para reconhecer aquilo que Deus tem feito por você. São coisas simples, mas gratidão demanda ação concreta. E por último, Deus espera de nós um compromisso identificador, como povo seu. Um compromisso que acontece por um querer de Deus e por um consentimento do povo. Por um querer do povo e por um consentimento de Deus. As duas partes. Relacionamento é um querer de duas partes. Deus quer se relacionar conosco. Mas se nós não querermos, se nós não quisermos, Ele vai nos deixar viver do nosso próprio jeito. Para que nós percebamos que lá na frente não valeu a pena. Haverão perdas,
vazio, angústia, depressão. O melhor que temos então a fazer é nos identificar como povo de Deus. É isso que Deus espera de nós. Ele espera que reconheçamos a sua graça, que portanto sejamos gratos. Ele espera que pratiquemos o dízimo trienal, entre aspas, comunhão com os nossos irmãos, partilha, e Ele espera de nós um compromisso identificador como povo santo de Deus. Amém? Vamos orar então, irmãos, para que nós passamos a celebrar a ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela graça de poder transmitir a mensagem do Senhor. Que ela possa alimentar a nossa alma, nos trazer esperança e nos aproximar do Senhor, como sendo o nosso Deus. Hoje à noite eu quero louvar o Teu nome, por poder dizer a mim e a minha família que apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas transgressões, da nossa finitude, nós fazemos parte daquele que o Senhor chama povo meu, nação eleita, povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que assim então nós possamos compartilhar o que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos também partilhar o que o Senhor tem nos dado. Não por barganha, por uma investida interesseira, centralizada no homem, motivada pelo sentimento inconsequente, mas que nós o façamos racionalmente, espiritualmente, revelacionalmente, olhando para a Tua palavra, obedientemente. Eu peço que o Senhor nos perdoe os pecados e nos ajude a cada dia a crescermos como povo Teu, como povo do Senhor. Se houver alguém entre nós que nunca recebeu Jesus como Salvador, pedimos que o Espírito de Deus possa fazer o trabalho que só Ele pode, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se houver alguém entre nós que tem encontrado dificuldade de servir ao Senhor, que o Senhor dê vitória. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós vamos abrir nossa